Começar, tenho uma pergunta a fazer-lhe. Costuma ver a novela Viver a Vida? Se sim, provavelmente acompanha o drama de Luciana, uma menina mulher que se vê de repente numa cadeira de rodas. Rita Teodoro viveu uma situação semelhante, mas provou que nada a impediria de chegar lá, mais longe, ao mundo dos seus sonhos, que graças a uma força incrível conseguiu concretizar. Ela está aqui para partilhar connosco este testemunho, por isso eu peço um grande aplauso para a nossa querida Rita, que já aqui está. Olá, Rita. Olá. Muito boa tarde, Rita. Boa tarde. Eu já tive a oportunidade de conversar durante um bom pedaço com a Rita lá atrás e, portanto, eu já percebi que a Rita é, sem dúvida, daquelas mulheres que têm um gosto, um prazer pela vida absolutamente inabalável. Inabalável. Mas vamos conhecer a história, porque há pessoas que dirão de imediato, mas como? Está numa cadeira de rodas? Como? Já lá vamos aos comos, certo, Rita? Vamos então começar, porque a Rita, segundo sei, nasceu com uma doença na coluna, que não foi diagnosticada logo e as mazelas acabaram por ficar exatamente por este diagnóstico não ter sido feito. Conte-me lá este início. Assim, eu nasci com um problema de coluna que não foi diagnosticado logo à partida. Os médicos achavam que eu tinha problemas nas ancas, então começaram a fazer testes nas ancas e realmente o problema ficava era mesmo na coluna, porque eu nasci com uma miopatia. Muito bem. Então foi um erro médico, não é? Eu fiz cerca de 10 operações cá em Portugal e apesar de viver a vida toda em hospitais, acabei sempre por continuar a andar. Mas conforme as operações iam passando e o corpo vai ficando mais degradado, Claro. e a marcha cada vez mais difícil. E então foi a minha mãe que decidiu irmos, isto resumidamente, não é? Decidiu irmos para Londres e foi lá que os médicos de Londres, lendo, ou seja, os exames que eram feitos cá em Portugal, não eram bem lidos. Os exames estavam bem feitos, mas não eram bem interpretados. Exatamente. Acho que há um exame que se faz, que eu não me lembro do nome, sinceramente, que é feito com umas agulhas. Bom, ok, não sei, não me lembro do nome. E que era lido lá em Inglaterra, ou seja, era interpretado de outra forma. Ou seja, lá perceberam imediatamente o que é que a Rita tinha. Sim, eu sei que quando eu cheguei a Londres, 2 dias depois eu voltei a fazer o exame e automaticamente eles disseram que eu tinha que deixar de andar porque a minha marcha estava a prejudicar a minha coluna. Fui operada mais ou menos em 92, uma cirurgia que não se fazia cá, que era a laser. Colocar um ferro ao longo da coluna inteira, isto faz um bocadinho de pressão, Rita. Sim, quando é se verdade, lembra, não é? E, portanto, fez esta operação e a verdade é que lá deram-lhe a perspectiva de conseguir aos poucos retomar a sua vida normal, não é? Eu retomei a minha vida normal lá. Eu vim de Londres a andar. A andar. Sim. E depois o que é que se passou cá para a Rita acabar por hoje estar numa cadeira de rodas? Isto eu quero que fale de outras coisas, que eu sei que tem uma mensagem específica aqui atrás cá. Por isso é que estou a passar por outros pontos um bocadinho mais rápido. Eu vim de Londres a andar. A cirurgia que se fazia lá, nós tínhamos que vir com um colete. Faz lembrar aqueles coletes dos fuzileiros. Sim, gordinho. Pesado. Pesado, sim. Porque a maior parte, 90% das pessoas que faziam aquela cirurgia, o ferro, ou o varão, ou seja o que for, não era aceitado pelo corpo e acabavam por falecer. E pronto, eu vim para Portugal. Com medo, não é? Um bocadinho com medo de ver o que Sem é que saber o que é que isto ia dar, não é? Tinha 10 anos e era uma criança como outra qualquer, não gostava de fazer tudo que uma criança de 10 anos faz, não é? Que toda a gente faz. E partia um pé. Então os médicos de cá, novamente, acharam que em vez de muletas, eu devia de usar uma cadeira de rodas, enquanto o pé estava a ser cicatrizado. Ora, eu costumo dizer, se a minha avó, quando fica sentada há mais que meia hora, depois já não se consegue levantar, imaginem não sei quanto tempo de recuperação de um pé. Foi o que bastou para eu não voltar. Ou seja, aquele tempo que era um tempo de pós-operatório importantíssimo, precisava de fazer desporto, uma série de indicações, com a história do pé e as indicações que recebeu em Portugal, a Rita não pôde parar agora, sim. E isso acabou por ter consequências. Aliás, em Londres eles mandavam fazer equitação, balé, coisas que se eu falasse com os médicos eles achavam que era impossível.
A verdade é que, enquanto foi possível, a Rita foi fazendo fisioterapia, fazendo um esquema de recuperação. Sim. Depois há um determinado momento em que não lhe é tão fácil pôr em prática essas indicações médicas e viu-se mais limitada fisicamente. Sim. A agravar isto, e aqui vamos falar da questão de saúde para depois perceber como é que, apesar deste quadro clínico, nós temos esta Rita. A par desta situação, que já é uma situação que eu calculo que lhe tenha feito viver algumas situações de discriminação e de... Sim ou não, Rita? Sim. 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 E quero falar delas, porque às vezes as pessoas têm um bocadinho receio de falar de... Bom, se eu começar a falar delas, vou falar de muitas, não é? Porque, infelizmente... Viveu muitas situações de discriminação? Em Portugal, sim. Em Portugal, sim. Não querendo discriminar o nosso país, mas em Portugal, mas porquê? Sim. Porque as pessoas ainda não estavam habituadas a olhar para uma pessoa que estava numa cadeira de rodas? Sim, eu posso ser direta. Pode, okay. Agradeço que seja. Eu tenho uma situação que vivi em Londres, por exemplo, que fui ao McDonald's e apeteceu-me ir à casa de banho. E infelizmente, nem todos os estabelecimentos na altura estavam adaptados. E o gerente explicou-me, por A mais B, que fazia questão de me pegar ao colo e me levar até à casa de banho, porque ele sentia-se responsável. Por não ter condições para receber uma pessoa cadeira de rodas. Ou seja, fiquei pronto, tinha 10 anos, mas pensei, ok, vou à casa de banho. Eu chego a Portugal e vou a um café com a minha mãe e somos obrigados a meter-nos no carro, ir à autoestrada mais próxima para ir a uma estação de serviço. E quando lá chegamos ainda somos, as pessoas ainda olham de lado, tipo, não sou obrigada a ter uma casa de banho, se a senhora quiser, faça em casa. Pois eu calculo que estas situações, por mais força interior que se tenha, porque a Rita tem, às vezes, e vou usar uma expressão que não é muito feliz, mas às vezes faz-nos bater um bocadinho mal, não é? A pessoa às vezes fica ali meio, vou-me desorientar com isto ou vou ultrapassar e provar que estou acima de... Porque eu sei que a Rita sempre teve uma atitude de, independentemente de eu estar numa cadeira de rodas, eu sou uma pessoa que tem direito a gozar e aproveitar a vida como toda a gente. Portanto, os meus amigos vão sair à noite, eu também vou. Ana, eu também vou. Mas depois do lado de lá, não era bem assim. Não. Então? Por exemplo, se eu quisesse ir a um bar ou a uma discoteca, pronto, eu ia entrar e o segurança chamava logo o gerente, o dono do bar, e eu tinha que assinar um termo de responsabilidade. Para entrar no bar? Na discoteca, espetáculo. Mas ia destruir a discoteca ou ia estar lá a dançar com as outras pessoas? Não sei, eu sempre senti uma vedeta, mas daí a assinar um termo de responsabilidade. A Rita já nasceu vedeta, mas também escusavam de exagerar, não é? Escusavam de exagerar. Bem, a verdade é que, apesar de todos estes episódios, a Rita cresceu sempre certa de que iria alcançar os seus objetivos. Ao longo deste percurso em que estamos a falar de várias situações relacionadas com a sua saúde, nessa altura, com o que é que sonhava? Por exemplo, a nível profissional, a nível familiar, como é que a Rita via a sua vida dali a uns anos? Com o historial que tive em Londres, porque não é fácil ir para fora, os meus pais passaram grandes problemas e eu fui obrigada a pequenina a aprender a falar inglês. E então o meu sonho, na altura, sempre foi de ser tradutora-intérprete, porque senti na pele o que eles... Coisa que é hoje, verdade? Exatamente. Sim. E porque senti que mais tarde eu queria fazer por uma família aquilo que os meus pais não puderam ter. Porque eu, com 10 anos, é que tive que explicar aos meus pais que podia morrer numa operação. Porque não havia uma tradutora, não é? E estas coisas são bem complicadas, não é? Apesar de eu não ter a noção do que era a morte, não sei, acho que com 10 anos... dentro da sua idade, não é? Dentro da sua idade. Eu acho que passei só a palavra. Rita, como é que os seus pais, nomeadamente a sua mãe, que eu sei que, enfim, é uma companheira todas as horas, mas como é que os seus pais foram lidando com estes problemas de saúde da filha? Porque, enfim, nós pais queremos, se possível, tirar as dores aos filhos, ficarem para nós e fazermos varinha de condão, não é? Mas sabemos que isso não é possível, mas queremos na mesma. Como é que os seus pais foram lidando com o que se estava a passar com a Rita? É assim, Fátima, eu vou dar a minha opinião. Como qualquer criança, eu fui muito revoltada. Acredito. E se calhar até fui bem injusta. Porque muitas vezes, se calhar, culpei os pais. Se calhar por serem mais adultos e eu ser uma criança, se calhar podia ter sido tudo feito de outra maneira. Mas a realidade é que eu tenho a certeza que eles não puderam fazer mais.
calhar, eu digo, procurar mais médicos, mas eu rodei o mundo, não é? E acho que não havia mesmo, se calhar não acreditando tanto nos médicos de cá, se calhar tinha sido mais fácil. Sim, mas repara, é uma resposta de se calhar, nós não temos uma bola de Por isso cristal, eu não é? acho que eles fizeram o que se calhar poucos pais faziam. E já conseguiu estar em paz consigo relativamente a isso? E Sim. transmitir à sua mãe? Porque eu sei que a sua mãe, ela está ali sentada, muito bonita, a sua mãe, há que dizê-lo. A filha também, mas a mãe também é uma mulher muito bonita. Mas eu calculo que a sua mãe tenha vivido esse conflito durante algum tempo. Será que dei os 100%? Será que era possível 101%? Eu acho que ela pensa nisso até hoje. Acha que ela ainda não fez as pazes com ela própria? Não, as pazes não. Eu acho que ela acha sempre que ainda se pode fazer mais. E pronto, a minha saúde, depois de tudo isto que aconteceu, ainda tive mais um problema para a frente. E até hoje a minha mãe vem no caminho e dizer: não, os médicos cá acham que não há nada a fazer. Não, mas tu tens que encher balões, tens que cantar, tens que fazer, que isto não pode ficar assim. E tens que beber mais água, tens que fazer isto. Eu, mãe, calma. E ela: não, mas tem que ser isto e aquilo, porque tu já foste uma pessoa e não há nada que te impeça de voltares a ser a Rita de antes. Ela está sempre... Bem, além daquilo que falámos aqui, a Rita, depois, quando começou a trabalhar, neste caso trabalhou numa empresa onde durante algum tempo esteve numa sala onde não havia entradas de ar da rua, era apenas ar-condicionado, e apanhou aquilo que é conhecido por a bactéria do ar-condicionado. E apanhou, mas apanhou com consequências gravíssimas para si, porque a Rita esteve em coma, não é? Oh, Rita, como é que foi esse momento? Tinha que idade quando se passou isso? 23 anos. 23 anos. E estava, segundo aquilo que eu li da história da Rita, estava naquilo que considera um momento alto da sua vida. O que é que estava a acontecer naquela altura, Rita? Que momento alto era este? É assim, acho que até a nível físico eu estava muito bem. Para além das fotografias, para além das fotografias que vai explicar, porque entretanto tornou-se modelo fotográfico. Sim. Então, explique lá este ponto importante, depois já voltamos onde estávamos. Como é que se tornou modelo fotográfico? É assim, eu acho que isto veio tudo de toda a coragem que a minha mãe me passou. De achar que mesmo eu queria tentar algo e ela dizia-me sempre: sabes que o não está sempre garantido, mas que eu vou contigo até ao fim do mundo. Então surgiu nas escolas, normalmente, há sempre alguém à porta a dizer: tu até ficavas bem em fotografias, e isto e aquilo. E pensei: este senhor está com pena de mim e agora está-me aqui a dizer qualquer coisa. E cheguei a casa e disse: mãe, o senhor disse-me: Rita, cuidado com essas coisas, não sei o quê. E como eu tinha na família uma fotógrafa, eu pedi opinião. Fiz a minha primeira sessão e pronto, minha prima disse: tinha aqui fotografas bem, tu és um grande boneco, porque diz-te um boneco, a Rita sabe disso. Tu até ficas bem. Eu, se fosse a ti, mandava para uma agência. Eu disse: Ana, não, eu tenho vergonha, eu acho que não. Estou a falar a sério. Olha que eu estou farta de fotografar gente e olha que tu tens... Estou a ver ali as fotografias, está poderosíssima, poderosíssima. Deixem-me explicar o seguinte: nós vamos para o intervalo, depois regressamos à conversa, Rita. Não terminamos ainda a nossa conversa, mas dizer aqui o seguinte: a verdade é que bateu lindas as fotografias, bateu algumas portas, recebeu alguns nãos, mas não desistiu. A Rita é assim, o que é que sabe fazer? Não desistiu, até que uma porta se abriu e, na verdade, ela concretizou esse seu sonho. Ela hoje faz fotografias quando a requisitam para tal e, portanto, é um dos seus trabalhos, entre outros, já que, como já percebemos, a Rita faz traduções, que é uma coisa que ela desde pequenina percebeu que era importante começar a fazer e faz com gosto. Mas vamos saber como é que esta mulher que apanhou a tal bactéria que eu há pouco dizia, eu não me esqueci onde é que íamos na conversa, do ar-condicionado, e que a deixou com mazelas bastante graves, como é que ela superou e mais, como é que apesar disso continuou a viver uma bonita história de amor que ela tem com o Jorge e que vocês vão conhecer depois do intervalo, esta história de amor. Isto é um casal que, enfim, unidos para sempre. Conte tudo depois do intervalo. Até já então.